Jonas, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Palavra do Senhor Deus. Note que o plano de Deus era que Jonas fosse pregar em Nínive. Esse era o plano de Deus, o objetivo de Deus. Jonas não obedeceu o plano de Deus. Tomou um navio em uma direção contrária. Ou seja, Deus tinha um plano, um sonho, que Jonas fosse até Nínive anunciar a palavra. Mas Jonas não obedeceu os planos de Deus. E no decorrer da história, quando Jonas desobedece a Deus, desobedece o plano que Deus tinha para a vida dele, nós vemos que Jonas começou a passar por situações complicadas. Nós vemos que houve uma grande tempestade onde Jonas estava, ao ponto de eles lançarem ao mar tudo o que tinha no navio, para que eles não afundassem. E por último, eles tiveram que lançar o que no mar? Jonas. E quando Jonas foi lançado ao mar, o mar se aquietou. Ou seja, todo aquele problema, toda aquela confusão era devido ao fato de Jonas estar contra o plano de Deus. Olha aí o que acontece quando nós nos colocamos contra os planos de Deus. Olha o que acontece. O que nós temos que entender, meu amigo e minha amiga, é que Deus é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, nenhum ser, seja os anjos, seja os demônios ou os seres humanos, vão conseguir frustrar os planos de Deus, os sonhos de Deus. Vão conseguir medir forças para com Deus, para que os objetivos de Deus não se cumpram. Nenhum ser consegue fazer isso. Então, por mais que exista oposições, se os planos de Deus realmente existem, por mais que exista oposições contra esses planos vão se cumprir. Você pode ter certeza disso, convicção. Nós vemos que Deus falou diretamente com Jonas. Olha, Jonas, você vai até Nínive. Você vai anunciar a minha palavra em Nínive. Essa é a minha vontade. Esse é o meu plano. O meu plano é que você anuncie a minha palavra em Nínive e que os moradores de Nínive ouçam você falar de mim lá. Esse é o meu plano. Então nós vemos que Jonas
mediu forças com Deus. Mediu forças. Em outras palavras, bom, Deus tem um plano, mas eu não vou contribuir para que esse plano de Deus se torne realidade. Deus tem um sonho, mas eu não vou contribuir para que esse sonho de Deus se torne realidade. Eu não vou pregar em Nínive. Eu vou numa direção contrária. E foi o que ele fez. Ele foi numa direção contrária para Tarsis. Geograficamente, Nínive era para uma direção. Tarsis era uma direção contrária. Mas, a partir do momento que houve uma oposição à vontade de Deus e aos planos de Deus, automaticamente nós vemos que o que aconteceu? Nós vemos todo aquele tormento, toda aquela confusão em cima de Jonas. E até as pessoas que estavam do lado dele passaram a sofrer as consequências da desobediência dele. Porque a tempestade não veio somente sobre Jonas, veio sobre todos que estavam em sua volta. Compreende? Então, espiritualmente falando, o diabo estava feliz com a atitude de Jonas. Os demônios estavam felizes, por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Porque ele não queria cumprir com os planos de Deus. E a vontade do diabo e dos demônios era que os moradores de Nínive se perdessem e fossem para o inferno. Essa era a vontade do diabo e dos demônios. E a vontade de Jonas também. Entenda. Jonas era um homem de Deus, mas a vontade dele era que aqueles moradores de Nínive queimassem no inferno. E a vontade do diabo e dos demônios também. Jonas se opõe a Deus. E automaticamente, Satanás e seus demônios também estavam se opondo a Deus. Automaticamente, isso é questão de raciocínio. Porém, nós vemos a mão de Deus pesando sobre Jonas. De uma maneira que nós vamos ver que ele cedeu. Ele teve que ceder. Ou seja, a corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco. E o lado mais fraco somos nós. São os demônios. Deus jamais vai perder uma queda de braço com um ser humano, com um demônio. Jamais. Jamais que o Criador vai traçar um plano, um objetivo, e esse plano e esse objetivo será frustrado por atitudes humanas ou pelos demônios. E o Criador vai dizer, poxa vida, olha, eu tinha um plano de realizar isso, mas levantou um demônio tão poderoso que frustrou o meu plano. Olha, eu tinha um plano de realizar aquilo, mas teve um ser humano que se opôs e frustrou o meu plano. Olha, isso jamais vai acontecer. Jamais. Em toda a história, nós vemos que todos os planos de Deus se realizaram de acordo com a vontade de Deus, mesmo os seres humanos se opondo, mesmo os demônios se opondo, mesmo o próprio Satanás se opondo, os planos de Deus se realizaram e se realizam. Jonas, capítulo de número 3, versículos 1 ao 3, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, agora já é a segunda vez. Ele já tinha
sido lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, o grande peixe o vomitou na praia. Agora é a segunda vez que Deus fala com ele. Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive. Na primeira vez ele pegou um navio, foi na direção contrária. Agora ele foi a Nínive. Por que motivo? Pelo que aconteceu com ele. Ele sentiu o peso das mãos de Deus em cima dele, porque ele desobedeceu. Agora ele obedeceu, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Então note que o plano de Deus era o mesmo. Deus não mudou o plano dele porque Jonas mudou de ideia. Deus não mudou o plano dele porque Jonas se opôs ao plano dele. Deus não mudou o plano dele devido a esse acontecimento. O plano de Deus continuava o mesmo, porque se Deus mudasse o plano, Deus cairia em contradição. Cairia em contradição, então quer dizer que um ser humano se opõe a Deus e Deus muda de ideia. Então quer dizer que um ser humano se opõe a Deus e Deus muda os planos? Que Deus que é esse que é manipulado então? Não, Deus não pode ser manipulado. Os planos de Deus são planos que irão se cumprir, gostando o ser humano ou não gostando, com oposição ou sem oposição, a vontade de Deus prevalece e permanece. Então, nós vemos que o plano de Deus era o mesmo. Que Jonas fosse a Nínive, ou seja, que Jonas fosse pregar em Nínive. Dessa vez Jonas obedeceu e foi realmente pregar em Nínive. E nós vemos que ele pregou em Nínive, porém as pessoas creram e acreditaram e se arrependeram. Jonas fica desgostoso, deseja a morte. Mas o foco não é esse. O foco é qual era o plano de Deus. Que Nínive ouvisse falar de Deus através de Jonas. E o que aconteceu? Mesmo Jonas se opondo, mesmo ele dizendo que não ia e não indo mesmo ele fazendo birra, chorando, esperneando, Nínive ouviu a pregação através de Jonas. Ou seja, por bem ou por mal, ele teve que obedecer. É mais ou menos assim. Quando Deus criou o universo, ele dava ordem e as substâncias, as matérias, tiveram que se virar. E teve que acontecer. Então, uma ordem de Deus, quando é dada, ela é cumprida. Não interessa de que forma será cumprida. Pode ser um cumprimento prazeroso ou um cumprimento sofredor por parte de pessoas até. Mas que se cumpre, se cumpre. Então a grande questão é quais realmente são os planos de Deus. Quais? Essa é a grande questão. Porque você que está me ouvindo, você pode ter certeza que os planos de Deus se cumprem. Não existe oposição. Não existe. Então, por mais que possa haver, e nós não estamos dizendo que não há, por mais que possa haver influências malignas por parte de Satanás e seus demônios, porque na grande maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, você pode ter certeza que Satanás e os demônios, isso é 100% de certeza. Eles não gostam dos planos de Deus. Obviamente que não gostam.
Então, todos os planos que Deus tem, automaticamente, Satanás e seus demônios vão se opor. E eles usam, na grande maioria das vezes, seus filhos e suas filhas que habitam no planeta Terra, que são seres humanos mesmo, porque aqui nesse planeta Terra em que vivemos, existem filhos e filhas de Deus, mas também existem filhos e filhas de Satanás. Existe aqui no planeta Terra filhos de Deus e filhos do diabo. Então, Satanás e seus demônios não somente se opõem a Deus, aos planos de Deus, mas também usam seus filhos e suas filhas para se opor. Porém, isso não significa que irá frustrar os planos de Deus. Não significa que eles vão conseguir frustrar. Pode levantar o inferno inteiro, Satanás com todos os seus demônios, com todos os seus filhos e suas filhas do planeta Terra, eles jamais vão conseguir impedir o agir de Deus. Isso é algo claro, como o sol do meio-dia. Jamais vão conseguir. Jamais. Então, quando nós meditamos nos textos sagrados, nós podemos descansar em paz. Por quê? Porque os textos sagrados mostram um Deus que sempre venceu e que sempre vai vencer. E aqueles que confiam nesse Deus, que entregam as suas vidas nas mãos desse Deus, você pode ter certeza que este Deus cuida dos seus e faz com que os seus vivam em segurança. E o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar nos filhos e nas filhas de Deus. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 41, diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 41, porque talvez muitas pessoas podem dizer, poxa, mas essa história que Deus mandou Jonas ir até uma cidade chamada Nínive pregar a palavra, é uma história difícil de acreditar, porque como que isso é real? Como que Jonas é lançado no mar, vem um peixe, engole Jonas, e ele fica vivo 3 dias e 3 noites dentro das entranhas deste peixe e não morre. E depois esse peixe vomita ele na praia. Nossa, que história é essa? Parece história de pescador. Onde se viu uma pessoa ficar dentro de um peixe durante 3 dias e 3 noites e não morrer? Ah, mas isso aí não dá para acreditar não, porque muitas pessoas podem até duvidar dessas histórias, mas nós temos aqui a confirmação que o próprio Jesus confirmou que a história de Jonas é real. Então as palavras de Jesus confirmam a historicidade da narrativa de Jonas, indicando que a história de Jonas foi um acontecimento histórico real. Não era uma parábola. A história de Jonas não é uma parábola, não foi uma história que alguém inventou. Foi real o acontecimento. Então, nós temos registrada no Antigo Testamento, no livro de Jonas, esse fato que ocorreu, e nós temos a confirmação através de Jesus nos Evangelhos, que Jesus confirmou que aconteceu essa história. Então, uma história real, um fato real que ocorreu, onde Deus tinha um plano para que esse profeta chamado Jonas fosse até Nínive pregar a palavra, mas esse profeta se opôs a Deus e não quis contribuir para que os planos de Deus se cumprissem. Então nós temos uma oposição de um ser humano dizendo, eu não vou fazer com que os seus sonhos, ó Deus, se realizem. Eu não vou fazer, ó Deus, com que os seus planos se realizem. Eu me recuso, agora eu quero ver quem é que pode mais. Então Deus diz, tudo bem,
Vamos ver então se a minha palavra prevalece ou se prevalece a sua palavra. Vamos ver então se os meus planos irão se cumprir ou não. Porque o meu plano, Jonas, é que você pregue em Nínive. Então vamos ver. Quem pode mais chora menos. Deus não teve nem que estralar os seus dedos. E Jonas, depois que o peixe o vomitou, foi até Nínive e pregou a palavra. Em outras palavras, Deus já sabia que iria traçar esse plano, que Jonas iria se opor ao plano, mas depois ele iria obedecer. Deus já sabia de tudo. Deus não é pego de surpresa. Jamais que Deus foi pego de surpresa, que ele traçou esse plano e ficou numa saia justa e disse, olha, agora o que eu vou fazer? Jonas não quer ir, mas eu tracei o plano. Não, Deus já sabia que ele iria se recusar, que ele iria bater de frente, mas que no final a vontade de Deus iria prevalecer, como sempre prevaleceu e sempre vai prevalecer. Então, o que nós temos que entender e compreender, os planos de Deus se cumprem na vida de homens e mulheres que servem a Ele. Goste o diabo ou não, goste os filhos do diabo ou não, goste ou não, os planos de Deus se cumprem na vida de homens e mulheres que servem a Ele, e a vontade de Deus prevalece sobre o universo. Não é sobre a face do planeta Terra, não. É sobre o universo. A vontade de Deus se prevalece. É a vontade de Deus que prevalece. Esta é a palavra do Senhor Deus.